dormir na porta, porque ele ia perdendo a parada. Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos ler a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, né, do Chico com o Emmanuel. E depois o Júnior vai falar pra gente. Propriedade. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Mateus. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta, respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a propriedade das posses efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhes concederá de acordo com os seus méritos. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem dos ensinamentos de Jesus. E agradecer imensamente a Jesus, nosso mestre maior, nosso guia de todos os momentos, que nos orienta, que nos ensina, mas que ainda temos tanta dificuldade para aprender. Que esta mensagem, Senhor, que fala sobre os bens materiais, nos ajude a refletir mais sobre o que fazemos no nosso dia a dia, com os nossos haveres, com os nossos objetivos. O que temos em mente? Senhor Jesus, que o seu amor infinito, junto com os mentores desta casa de oração, estejam todos conosco nesta noite. Graças te damos e assim seja. Boa tarde a todos. Curioso, onde eu cheguei aqui na porta, hoje o Gilmar veio com a Marluce. Achava que um carro preto era dele. Achei que era não. Quando eu vi os dois entrarem ali, falei, olha, eu fiquei me arrepiei todinho. A doutrina espírita é algo assim, para gente que já está quase 40 anos, vou dizer logo, entregando a minha idade, nessa militância, né, Marilete? Talvez a Lu, a Neuza, a Marlúcia é mais jovem. A cada dia a gente vai se alicerçando esse entendimento, essa percepção da realidade, né? Por exemplo, esse momento aqui, da prece da Guta, ele é algo de muito especial, porque nós paramos para refletir, para pensar na nossa vida, nas nossas vidas, no nosso mundo, em tudo aquilo que nós já concebemos como verdade, e que nos possibilita nos situar na vida,
nos dá conta da realidade, isso traz de nós uma perspectiva de ação, qualidade, com maturidade, com entendimento, principalmente diante das lutas que com certeza todos nós enfrentamos no dia a dia. O Evangelho, a gente, quando abre esse livrinho aqui, ele tem 28 capítulos. E sempre na segunda parte tem a parte que está os textos bíblicos e a segunda parte, instruções dos Espíritos. Allan Kardec, ele recebia muitas mensagens na época. E, segundo lá na Revista Espírita, foi 1 milheiro de mensagens, mais de 1000 mensagens. 10% ele encaixou aqui. É uma das que nós vamos parar para refletir hoje, que é sobre a propriedade, né? Ou, pela grandeza e consenso desse Kardec, né? Verdadeira propriedade. Ele dá logo uma conotação, né? De que ele quer falar, do que ele quer questionar. E o espírito que traz essa mensagem é Pascal. Fantástico. Um filósofo francês, né? Inventor também da época. E quando ele vai descrevendo esse texto, a gente vai se dando conta como Kardec trouxe uma contribuição assim, fenomenal para a humanidade. Cada dia isso se alicerça mais, fica mais claro, fica mais patente aos nossos olhos. Boa tarde. Seja bem-vinda, senhora. E esse jovenzinho aí também, seja bem-vindo, viu, meu amigo? Porque Pascal era um filósofo. É um filósofo, só que agora no outro plano. Quando ele vai fazendo as observações, e nós estamos num templo religioso, que é um dos pilares da doutrina espírita, né? É a religião, a ciência e a filosofia. A gente, quando a gente para assim para refletir, a gente começa a entender a coisa. Quais eram as ciências que existem no mundo onde nós aprendemos, estudamos e se alicerça em nós esse conhecimento? A ciência e a filosofia. E como consequência a religião. Então a gente lembra aquela fala de Jesus para a mulher junto ao poço, né, da mulher de Samaria. Eu replico sempre uma fala disso aí, que eu acho para a época assim, sabe, astronômico a fala, e para hoje ainda eu acho muito distante para nós. Quando ele diz que um dia nós adoraríamos a Deus no templo da própria alma. É o que a gente vai fazer com esse texto hoje. Porque ele é filosófico, faz que a gente pense, entenda o que está falando, e no momento que a gente está fazendo a reflexão, a gente consegue visualizar isso na nossa realidade. Aí está o verdadeiro templo da minha compreensão, do meu entendimento, onde eu não acredito, digo assim, eu acredito nisso aqui, não. Eu sei que isso é uma realidade, eu sei que isso é verdade. Por isso que a filosofia é uma base, porque me leva e me dá o direito e a liberdade de questionar e pensar. O meu entendimento, tirar as minhas dúvidas, fazer meus questionamentos e até discordar. Tem que ter essa liberdade a criatura, até para que ela possa alicerçar em si seguramente aquilo que ela percebe e visualiza no mundo. Então, quando a gente vê esse texto aqui, que é do capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Tem uma dicotomia aí, né? Deus, que é a realidade, aquilo que é permanente, né? Mamon, que é a ilusão, é o desnecessário. Ele já dá os parâmetros aqui, o próprio capítulo, assim como Kardec, fantasticamente, eu diria assim, falando da verdadeira propriedade. Para essa fala do Espírito aqui, de Pascal, a gente vai observar, eu vou ler bem no início aqui, para a gente ir conversando, porque eu fui pego hoje de conta, ainda bem que você me ligou naquele horário. Eu esqueci, não olhei, mas sempre o pessoal posta, eu olho, né? Todo dia, com o negócio das palestras. Como não postaram, eu também cheguei de viagem hoje, já umas 9 horas, e estava acabando de ir para casa, umas 2, 2h30, quando a moça falou, olha, hoje é você. Eu me tremi dos pés da cabeça, né? E eu fui estudar, eu falei, eu vou pegar o Evangelho, vou abrir, vou ler e conversar com o pessoal lá. Então hoje vai ser muito participativo.
Então, quando ele diz aqui, o homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. Não é para me memorizar e replicar isso lá na frente, passando para outra pessoa. Isso é para me mergulhar. O que é isso que eu li? Eu só possuo mesmo, para mim, de meu mesmo, aquilo que eu posso levar desse mundo. Então, me leva a refletir. O que eu possuo? Na verdade, o que nós possuímos que é nosso realmente? Nós podemos levar desse mundo? Sim, vamos lá, quero... Os conhecimentos, né? Hoje eu estava limpando mesmo lá, achei uma flauta minha antiga, eu ganhei de presente, já deve ter uns 25 anos que ela estava guardada lá. Eu tirei a flauta e comecei a tocar as músicas que eu sempre toquei. Eu continuo sabendo tocar a flauta depois de 25 anos. Esse conhecimento eu não vou perder nunca. É uma conquista. As artes, a música, a poesia, com certeza são conquistas que eu vou levar. É uma propriedade que eu sei que eu não vou deixar por aí, não vai ficar por aqui. Então, o que eu posso levar daqui que realmente é meu? Depois, olha, isso aqui, não vou na alfândega da morte, como diz Emmanuel, né? Expressão bacana, né? Realmente, a alfândega, lá não passa nada que não seja de utilidade do outro mundo. Vai ficar lá na alfândega mesmo. Então, a gente percebe que o tema, a proposta do Evangelho, as mensagens que Kardec utilizou para inserir no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Olha que isso aqui foi escrito em um mês, gente. Ficava de férias, foi para a França, Kardec, escreveu lá tirando férias. Impressionante, né? Em 30 dias ele compôs essa obra. Pesquisou, levou as mensagens, tirando férias. Olha as férias de Kardec, era trabalhando. Né? A fé raciocinada é uma conquista. Cada dia a gente vai percebendo como ela é grandiosa do ser humano. Porque ele precisa tirar de si. Eu não posso colocar ao Criador ou a alguém atender às minhas necessidades se é minha participação, se é o meu concurso. E nós aprendemos ao longo dos séculos, na nossa educação tanto quanto complicada no campo religioso, de fazer os pedidos, os petitórios, e pedir a graça, a bênção, e esperar. Quando o cego de Jericó faz aquele pedido a Jesus, lá junto na porta de Jericó que ele estava, né? Senhor, 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 e fala, o que tu queres que eu te faça? É uma pergunta é um questionamento que Jesus faz para ele. Assim, olha o que tu vais pedir. Pois aquilo que tu estás pedindo, vais ter responsabilidade pelo que tu recebes. Não é nada de graça. Não é nenhum favor da divindade. É responsabilidade nossa. Tu queres ver, enxergar, a cegueira é apenas material, mas a mensagem da cura é espiritual. É enxergar a verdade, sair da ignorância, das trevas, perceber a luz. Isso, a hora que eu tenho esse movimento de enxergar as verdades, eu tenho que me colocar em movimento. Levanta-te e anda, disse para o paralítico. Você não está mais doente, levanta-te, vai atrás. É tua responsabilidade agora. Por isso que a fé precisa ser raciocinada. Ela tem que ser cultuada no templo da própria alma, do nosso entendimento, da nossa compreensão, daquilo que a gente crê mesmo como verdade. Não passar para o outro, fazer para mim porque eu estou precisando. Eu estou suplicando, eu estou sofrendo, você não está vendo que eu estou sofrendo? Me ajuda. Sim, isso pode chegar ao companheiro, mas ele vai precisar fazer o processo dele. Levanta-te e anda. Ele falou para o paralítico. E o que é mais interessante, quando ele reencontra o paralítico, ou ex-paralítico já, né? No templo, que eu acho belíssimo esse texto lá de João 5, né? A cura do paralítico. Ele encontra o ex-paralítico no templo, mas era no templo de pedra. Era no templo da própria alma. O texto quer dizer,
Porque ele estava em movimento positivo na vida. Estava construindo o seu futuro, a sua felicidade, a sua paz. Então, o texto bíblico ele é muito cheio de riquezas, de pérolas que a gente tem que ler com mais acuidade, com mais atenção, porque tem tudo a ver com a nossa vida aqui. Então, voltando à questão inicial, né? O que realmente nós possuímos? O texto fala que o homem não sabe possuir, na verdade, né? Porque possuir realmente, já a palavra possuir já está meio equivocado. Porque nós apenas administramos, somos administradores dos bens divinos, principalmente das propriedades. O próprio corpo é algo que a gente precisa administrar, é responsabilidade nossa. Caso contrário, a gente cometa algum desatino, né, a gente vai sofrer as consequências, como aprendizado, para não aprender a não, de uma certa forma, macular esse corpo. Então, quando aqui o Espírito de Pascal, ele faz essa fala aqui, o homem não possui de seu senão o que não pode levar deste mundo, o que encontra ao chegar e o que o deixa ao partir, goza durante a sua permanência, mas uma vez que é forçado de abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. O que possuís ele, pois? Só o fato, eu fico olhando assim do ponto de vista do Pascal, o que ele quer dizer para nós? Ele tem isso alicerçado como verdade. Isso para ele é uma realidade. E para nós? Como é que nós movimentamos esse conhecimento na nossa vida? Para que ele vá para o templo. O templo é ação, é movimento. E é diante dos desafios que esse templo tem que se apresentar. Não tem aquela lembra da música, né, da Cássia Eller? Acho que não é do tempo de vocês, não é do nosso tempo, né, Gilmar? Essas jovens não conhecem a Cássia Eller. Ela fala no silêncio, eu vou cantar que é melhor, que falando, acho que cantando fica mais bonito. Vocês não acham, pessoal? No silêncio, uma catedral, um templo em mim. Belíssimo. Está lá. E nós temos que aprender a movimentar esse templo no dia a dia. Porque nós já sabemos o que está escrito, nós já falamos, nós já fazemos a exposição aqui. Falta agora um mergulho, trazer para a nossa concretude da nossa vida essa realidade. Que os desafios são todos os dias. E às vezes a gente não vai para o templo. A gente vai para o desespero, para a revolta, até para a reação mais, digamos assim, de meio que de blasfêmia para com o Criador. Não serve a Deus e a mamãe, mas quem é esse mamão? Eu sou naquela época. Quem é esse mamão? Eu não entendi essa parte. Nem que a que transporta a montanha. Meu Deus, eu comecei, né? Claro. Eu acho que muita gente vai ter essa dúvida até hoje. Quem é esse mamão? O mamão que nós cultivamos até hoje. As ilusões que nós cultivamos ainda e precisamos extirpá-las, né? A duras penas, a duras lutas. E a gente percebe também com esses textos, porque é um texto filosófico aqui, é de mergulho em si mesmo. Ele propõe uma reflexão. O que levas daqui, verdadeiramente? O que possuis verdadeiramente? Nada que é de uso do corpo, ele diz. Tudo que é de uso da alma. Mas o que é de uso da alma? A gente tem que ir para a essência. Porque a gente fica só na superfície das palavras e às vezes as palavras, elas nos mesmerizam, vamos usar essa expressão, nos magnetiza, a gente as diz e fica satisfeito. Mas aquilo não vai para o templo. A gente não consegue visualizar na realidade.
A gente, no momento do embate, da luta, a gente não consegue refletir com aquele, processar naquele momento, que o momento é de calar, é de aquietar, o momento é de paciência. Porque você vai para o templo. Ok? Ele coloca aqui tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Aí a gente pergunta assim, e o que é a fé? Quando eu digo que tenho fé. Eu tenho fé em quê? Eu tenho fé na reencarnação, na mediunidade, na pluralidade dos mundos habitados. Isso é fé? Quando que esses princípios se tornam fé realmente? Quando eu os levo para o templo da própria alma. Como é que isso acontece? Como é que eu faço isso? Perda de ente querido. É uma coisa que afeta, por isso que afeto, né, a palavra própria é afeto, do afeto, afetividade, que afeta, né, todos nós. A reencarnação se torna um templo nesse momento. Ou a imortalidade se torna um templo para nós. Apesar do sofrimento, da dor, eu sei, tenho certeza que ele continua no mundo espiritual, que um dia posso reencontrá-lo, ou quem sabe vai retornar à vida física. Aí eu vou para o templo, que os princípios me deram essa estrutura. Mas a tristeza, o sentimento de perda, isso é um processo natural da criatura humana. Mas eu não fico no desespero. Eu lembro muito aqui da Ronilda, né? Quando nós conversamos na primeira vez que fomos visitá-la, no dia... Foi após o velório que nós fomos lá, foi no dia do velório mesmo. Foi no dia, não foi? Foi com o velório lá que estava lá. E nós falamos alguma coisa lá com ela. Aí nós ficamos agora, ó, unicarne, ó, Ronilda. Nós nos falamos todo dia por mensagem agora. No dia que eu não mando a mensagem, Júnior, bom dia, não vai mandar nada para mim, não. Mas tem uma coisa, um fato para contar para você da Ronilda que é fantástico, gente. Eu já contei, acho para a Lu ou para a Gabi. Eu fui atender uma senhora, que era vizinha, que a Lu que me mandou uma mensagem que tinha que atender a vizinha da Ronilda. Ela teve uma perda, um parente muito querido, que era a estrutura da família. E ela sentiu que a mulher estava muito fechada, não estava se alimentando direito, e parece que a Gabi tinha levado alguns alimentos lá. Mas ela falou assim, não, traz para conversar. O Júnior, o público fez o meio de campo. Não, vai lá. No dia que eu cheguei, eu falei, pode trazer ela aqui que eu vou conversar com ela. Ela veio aqui, conversei. Falando. Olha o que ela me disse, gente. Eu fiquei assim, olha, eu conheço essa mulher aí, essa minha vizinha, essa Ronilda, ó. Isso não era gente, não. Depois que ela conversou para vocês, essa mulher mudou totalmente. Eu só vim aqui porque eu vi essa mulher que ela mudou. A Ronilda que atendeu a mulher, não fui eu. A conduta dela. Eu fiquei assim maravilhado. A gente não vê as coisas, mas a Ronilda, quem não conhecia, né? Eu que não conhecia, mas essa senhora é testemunha. Eu só vi porque eu vi a mudança dessa mulher, bem que isso não era gente. Engraçado, né? Eu achei maravilhoso isso. Falei, poxa, Ronilda, tu atendeu a mulher, ela não entendeu nada, eu brincando com ela, né? Não, ela precisa, a gente precisa ir lá, porque vai levar um alimento, às vezes eu bato lá por fora, pela janela, chamo, Dona Maria, trouxe uma merenda para a senhora. É a nossa Ronilda, que a gente não conhece, né? Que está conosco todos os dias aqui. Né? Então, se alimentando desse conhecimento que se veio no momento de uma necessidade, onde ela precisou ir para o templo. Eu mando vídeos, tem uns vídeos novos que saíram aí, que nem aquele do Chico Xavier, que aparece a história do Chico, já postei algumas vezes. Outro dia eu postei uma fala de uma mentora no plano espiritual, é desenho. Eu mandei para ela, do moço que desencarnou, estava em tratamento no mundo espiritual, eu mando para ela ter noção como é que está o filho. Ele não está solto, que ela não sabe onde está, ele teve muita dificuldade a vida dele aqui. Como é que ele está, gente? Olha aqui. Todo mundo que chega no mundo espiritual, não falta hospital, não falta amparo, não falta acolhimento.
No plano espiritual, é o plano divino, meu querido. Ninguém está solto, sozinho, abandonado. Todos vão receber o acolhimento divino. Um dia ela me ligou, ela estava chorando, né? Eu falei, não, naquele dia que eu estou assim, que eu não aguento mesmo. Eu vou para as largas, eu sinto muita falta, muita saudade. Eu vou conversando com ela. Ó, Júnior, já estou melhor, já vou trabalhar. Vai telefone, vai trabalhar. Ela consegue se alimentar, ela vai para o templo da fé. Ela já tem certeza que ele está lá sendo tratado já. Por isso que ela não sofre tanto, sente saudade, mas não sofre do desespero, da aflição, da dor. Eis aí o templo. E quando a gente está falando da propriedade, essa propriedade faz parte desse templo? Vamos fazer essa dicotomia, como que é o próprio texto, de Deus e Mamon. Porque nós precisamos dos bens na terra, mas como nós os administramos? Tem um outro texto do Evangelho que fala aqui que um pai que guardava, está aqui no mesmo capítulo, só que ele é anterior. Guardava muitos bens para o filho, deixava de fazer a caridade porque guardava para proteger, amparar a família. Essa previdência todos nós devemos ter. Mas deixar de fazer a caridade é o que diz o texto. Aí nos remete à reflexão. Nesse mesmo capítulo tem aquele capítulo que fala assim do Evangelho. Hoje, homem, né? Aquele homem que tinha um celeiro cheio, plantou para colher, teve que construir um novo celeiro, porque aquele não cabia mais de alimento. Ele construiu outro celeiro maior do que o primeiro, para abarrotar de alimento. O que diz lá o texto? Hoje, homem, levarão a tua alma. E esses bens todos que tu guardas? O texto é muito bom para a gente refletir, porque ele já tinha um celeiro para manter a sua vida, a sua família. Quando consegue arrecadar muito mais, ele constrói outro celeiro para guardar. Quer dizer, é a quantidade de celeiros. Por que eu estou sempre preocupado em ter? Eu me sinto inseguro. Para quê? Diz o texto do Evangelho. Será que é só para a previdência, para a família, ou não está por trás de alguma coisa aí, né? A ambição, o próprio gozo material, não é um motivo aí de egoísmo, de submeter a si a posse, de possuir as coisas só para si? Pode falar. O mesmo assunto, sobre o minimalismo, que é um movimento, né, que as pessoas estão fazendo de menos é mais, né? E mostrou o rapaz que nos Estados Unidos ele começou a se desfazer de várias coisas assim, que ele achava que não tinha mais necessidade, e no fim ele esvaziou a casa, sabe assim, ficou com muito pouco mesmo do que ele tinha. Aí ele começou a conversar com um amigo que achou muito interessante a ideia também, e ele foi ajudar esse amigo a fazer essa mudança, essa modificação. Mas ali ele fez eles adotaram um método diferente. Eles encaixotaram tudo que o rapaz tinha, tudo, como se fosse fazer uma mudança. Botaram tudo em caixas para uma mudança. Mas só que ele não ia mudar. E aí, no dia seguinte, ele começou a tirar das caixas aquilo que ele ia usar. Roupa do trabalho, utensílios na cozinha, e assim, tá. Daí, em 30 dias, ele foi avaliar o que ele tinha usado naqueles 30 dias, dos 100% que ele encaixotou. Ele usou 20%. Sim. Os 80% ele se desfez, porque ele descobriu que ele não precisava. Então, se a gente for fazer, eu lembrei da Marluce também, quando vocês foram mudar para Minas, que você estava lá mexendo com a mudança, aí você falou assim, gente, eu acho que todos nós deveríamos mudar pelo menos uma vez por ano.
vergonha a gente. Quando já eu sentei na porta do apartamento da Fernanda chorando. Chorava. Vergonha de mim. O bom é que a gente vai se dando conta disso, é positivo. É esclarecimento, é consciência. E a gente só cresce assim. À medida que se dá conta, né, a gente fica envergonhado. Poxa, mas eu não precisava de tanto. Mas é um passo que a gente dá já. Poxa, eu vou começar a tirar aquela blusa, aquele sapato, aquele aparelho que eu não estou usando mais em casa. Alguém está precisando. Né? Pode ser útil para alguém. A gente começa a fazer esse movimento. E é saudável para a gente. Isso é saúde mental para nós. Né? Tem um outro texto aqui de Mateus e Lucas. Eu vou pegar o de Mateus. O de Lucas ele é bem mais por ser médico, né? Ele é bem mais rigoroso nos relatos. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jovem, né? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou Jesus. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ame seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso tenho obedecido, o que ainda me falta? Ele caiu na besteira de perguntar isso para Jesus, né? Você quer ser perfeito? Vá, venda seus bens e dê o dinheiro aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: é verdade lhe digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. Digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, o que a gente observa aqui nesse texto que trata da riqueza? Esse jovem, ele cumprir, não assassinar, não adulterar, honrar pai e mãe, falso testemunho, ame seu próximo. E o Cristo sabia, quem chegava próximo de Jesus, ele conhecia. Na verdade, esse texto mostra que Jesus conhece todos nós pessoalmente. Cada um. Quando a gente ouve ver um texto, só. Eu lembro das músicas do EMEP, viu, público? Sou de minha paixão, minha longa dor. É uma música que o menino fez, que eu até não estou lembrado do nome dele aqui. Esse Espírito, ele cuida de cada um de nós no planeta. Agora eu trago assim para o meu ambiente de família. Eu tenho duas filhas e dois filhos. Dois já estão adultos, independentes. Um precisa mais de mim, que é o Igor. A Sara já está ganhando asas, 19 anos, na faculdade. A minha aflição que é com a dificuldade do meu filho. Pense em Jesus, gente. $8 bilhões encarnados. Ele nos ama cada um e conhece cada um de nós. Pensa na grandeza desse Espírito. O nível de evolução desse Espírito de trabalho, de responsabilidade que ele tem. Não é grandioso tudo isso? A gente olha para a gente assim, nossa, eu passei esses últimos 40 dias com meu filho lá e estava meio em crise, né? Por conta do processo da pré-adolescência, hormônio, e troca medicação aqui e ali, a gente se aflige, sofre. E esse Espírito que cuida de cada um, que conhece cada um, cada coração, que atende a cada um. Para a gente pensar no quando é dito que Jesus nos faz essa reflexão, ele está falando para cada um de nós a mesma coisa. Ele quer nos esclarecer.
Ele quer nos amparar. O que ele disse para Simão Pedro? Simão, tu me amas? Falou 3 vezes. Quando tu te sustentares no bem, te levantares no bem, ampara teus irmãos. Ele sabia da fragilidade de Simão Pedro. Não exigiu nada dele, mas fez a proposta, fez o convite. E Simão atropelou um pouco até se sustentar, se firmar no bem. E se tornou exemplo na época para os cristãos da época. O nosso tema hoje é propriedade. A propriedade que a gente se vê preso não só são os bens materiais, não. Tem um conto, é um conto chinês, me parece, que um reino, onde esse rei, esse príncipe, era muito bondoso. O entorno lá do seu palácio, não existe a pobreza, mas não tanto quanto os outros reinos, porque ele gostava de atender, ajudar e fazer doação. Além de promover o trabalho no campo também, para aqueles que queriam trabalhar. Tinha um grande mestre que morava numa cabana mais próxima, ele estava doido para se tornar um discípulo daquele mestre. Mas o mestre nunca o convidava para ser o seu discípulo, e ele não entendia. Um dia ele foi visitar o mestre. Aí falou, conversou, tal. Aí fez a pergunta, por que eu ainda não o convidei? Ele falou, como? Por quê? Olha para você. Você é muito orgulhoso, muito egoísta. Falou, opa, espera aí, você está falando com um príncipe. Esse é o problema. A propriedade da posição social. Tem essas propriedades que a gente não abre mão. Ele era muito bondoso com o alimento, com os pães, com o trigo. E esse mestre, que é um conto chinês muito interessante, fala de outras propriedades que são os nossos títulos, a nossa posição social. E a gente não abre mão. Sabe o que você está falando? Né? Você sabe? É falando de tal aqui, você me respeita. Pela posição. Quer dizer, nesse momento nos falta o quê? Estamos apegados ainda a essas propriedades de cunho pessoal. Não são mais só as coisas que vão para o baú da conta bancária. Então, quanto a gente precisa caminhar, companheiro? Esse é um exercício diário que todos nós podemos fazer, no dia a dia. A posição, ela é passageira. A nossa vida na Terra, ela é passageira, é transitória. Nós administramos onde estamos, na posição que estamos. E devemos fazer o melhor onde nós estejamos. Porque aquele cargo me diz o que eu preciso fazer. E muitas das vezes a gente não faz aquilo que deveria. Vamos olhar para o campo político hoje, né? Onde muitos bens que era para ser distribuído de uma forma mais, digamos assim, justa com a sociedade, principalmente com aqueles mais necessitados, é assambarcado por poucos, deixando a grande maioria na miséria, sem a saúde, sem a educação, sem os benefícios sociais, né? Da arte, da música, que trabalha muito bem o espírito, aqueles que moram em favela, que tem um crime organizado ali, cooptando aqueles adolescentes, aqueles jovens, e não tem atividade, né, de escola, incentivo. Quantas guerras a gente vê no mundo hoje? Nós temos uma guerra que é a Rússia, né, com a... esqueci o nome, a Ucrânia, né? É guerra por um pedaço de terra que tem muitas coisas valiosas lá. Quantas pessoas já morreram por conta daquela propriedade que está cheia de minérios ali, que valem. Então a gente percebe que o nosso planeta mesmo é um mundo ainda, um tanto quanto, muito atrasado. E aonde nós estamos nessa escala de evolução? Então quando você, Marloso, sentou na porta lá e falou que se envergonhava, que bom que você já está enxergando. E aqueles que não sabem o que fazem? Aí eu me volto para Jesus de novo. Eu chamo de canto, o canto do perdão, a melodia do perdão, porque aquele foi um canto belíssimo. Naquelas últimas horas que ele, olhando para a humanidade, ali representava todos nós. Os 32 bilhões de espíritos vinculados à Terra.
estendendo o amor, e saberia que aquilo levaria séculos, quem sabe milênios, de trabalho dele junto a nós. E ele conta com cada um. Esse evangelho foi compilado exatamente para que nós nos tornássemos os braços, as mãos, os ouvidos, a nossa fala, para aqueles que não sabem o que fazem. Eu, voltando para o meu filho agora, um exemplo que eu vi esses dias, ele não tem noção de muita coisa. Ele não tem a maturidade para muita coisa. Agora que está se apresentando, ele não sabe desvisar algumas coisas que seria para um menino, no caso ele está com 14, 6, 7 anos, entende. E às vezes aquilo ele não entende. Ele vai para cima, ele vai para a rigidez, ele quer de qualquer forma. Não tem conversa. Você tem que ter outros recursos para tirá-lo. Mas ficou uma lição assim, muito grande para mim nesses dias com ele. Eles precisam saber que são amados. É a única coisa que vai nos aproximar dele. É criar o laço. Não posso ser rigoroso, não posso ameaçar, não adianta você brigar. Não adianta, porque ele só vai ficar mais revoltado. É deixar o momento da crise, depois que acalmar, que ele respirar, eu vou conversar com ele. E parece que outra pessoa, interessante. Assim, pai, tá bom. Aí pega, eu abraço ele, pega, quando ele vai me beijar, porque não brigou com ele. Quando eu vejo que ele me beija, que você me sensibiliza. Porque geralmente se briga muito com eles, com os autistas, quando não se entende essa situação deles. Eles não sabem o que faz, como reage, não entendem o que fazem, que é tão errado nesse mundo. Ainda são punidos. Ele sofre muito. Uma coisa que eu falei para o novo médico dele lá, o doutor Fernando, um excelente médico, tive que procurar um psiquiatra particular, porque os da Unimed, infelizmente, é triste. Lá em Belém também. Precisamos criar canais de comunicações com eles. Eles têm onde ele saber que tem alguém que ele possa confiar, ele só faz isso compreendendo, amparando, acolhendo. Se não fizer isso, eles se sentem estranhos dentro de casa, ficam mais agressivos, mais... Aí que vem as crises, aí que vem. É uma luta grandiosa, mas as lições são maiores ainda. O quanto a gente aprende numa situação dessa. Então, hoje, tantas perguntas eu já fiz, né, em relação a isso. Hoje eu percebo a bênção que é na vida uma criança onde desperta esse sentimento e essa percepção que só o amor que vai tratar. E eu preciso de ter uma pessoa mais amorosa para isso. O amor é o remédio. Então é a proposta que está ali, o conflito, a luta comigo mesmo, na mudança, porque é o filho que você ama, que você quer o melhor, sabe que a luta dele até onde quer que vá vai ser muito grande, agora que ele tem 14 anos. Né? Você tem que deixar pelo menos um laço muito forte, onde ele sabe aonde ele vai se ancorar. Quando ele não está bem, para quem que ele vai ligar, para quem que ele vai mandar mensagem. Ele sentir que ele tem alguém com ele, ele precisa disso, eles precisam disso. Então, eu comparo muito isso, sabe? Jesus conosco. O Cristo olha para a gente da mesma forma. Só o amor é capaz de mudar as nossas vidas. É o que ele faz o tempo inteiro conosco. Muito embora a gente passe por dificuldades, lutas, a lição de hoje é para abrir os nossos olhos, para que a gente não venha lá na frente cair por conta do abuso, do mau uso da propriedade, e cai em sofrimento, em desespero, em dor. Naturalmente vai fazer parte do processo de aprendizagem, de amadurecimento. No mundo espiritual a gente pode avaliar isso, tranquilo. Quem sabe despertando um pouco mais, voltemos com outra proposta na próxima encarnação de crescimento, mais empenhado, determinado em nos melhorar espiritualmente. Mas esse é um processo. Agora, saber que tem alguém nos aguardando, todos nós, com essa proposta, isso já há milênios, não começou hoje não, nem ontem.
antes da formação do planeta. Eu costumo trazer isso para a gente dimensionar de quem nós estamos falando do Evangelho. Quem é esse ser que a gente conhece, que é Jesus? Quando eu der uma lição, uma coisa mais simples, pequena, que é a propriedade, que a gente vê o rapaz. Ficou triste, porque ainda estava muito apegado às coisas. Jesus não atendeu o que ele pediu, a vida eterna? Atendeu. Ele estava pronto para acessar essa vida eterna? Onde é que estava a barreira, a dificuldade? E nós, né? No jovem, e nós, espíritos jovens, podemos dizer assim, ainda na faixa etária de juventude, ainda em aprendizado. Ele sempre nos ofereceu o melhor. Desde os tempos zero, podemos dizer assim. Eu fico olhando assim, meu Deus. Se Jesus não dá esse exemplo de amor, ele não é o espírito mais evoluído do universo, não. A gente consegue dimensionar Deus? Se nós conhecemos o amor de Jesus, nós temos essa percepção mínima, pequena, né, tacanha, do amor de Jesus na convivência com as lutas. Então nós estamos mergulhados no amor divino. Cabe a nós, na nossa luta diária, pessoal, sermos melhores a cada dia. E que vale a pena a gente ser melhor. Poder dizer para a gente, poxa, agora que eu escorreguei ali, não deveria ter reagido. Eu já fiz isso tantas vezes, nunca dá certo. Eu vou mudar agora o trajeto. Não vou mais entrar nesse conflito, nessa luta, nessa guerra, não vale a pena. Depois que a gente consegue, numa reação dessa nossa, proposta nossa, movimento nosso, dá uma alegria, um bem-estar, a gente se sente mais confiante conosco mesmo. Poxa, eu sou capaz. Eu não preciso estar pedindo mais para ninguém fazer por mim. Na dependência de que os espíritos resolvam o problema, de que Deus venha me ajudar. E a parte divina, você pode ter certeza que é feita pela divindade, pelos espíritos superiores. Eles fazem, até aqueles que nos acompanham. Só está faltando a nossa parte. Aquilo que nos compete fazer. E começa a ter essa lição simples da propriedade. Que às vezes é nesse uso dessa propriedade que ele desencaminha um filho, uma filha, a família. No mau uso. Plantando egoísmo, orgulho, a vaidade, a prepotência. Dentro do próprio lar a gente não se dá conta disso. Plantando para o futuro, para o amanhã, que vai chegar nas nossas mãos de volta para a gente desfazer esse processo. Porque nós somos responsáveis. Eram essas nossas palavras. Posso terminar? Você vai dar um desconto, porque eu fiquei sabendo da palestra até 3 horas da tarde. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Ou fazer um relato aí? Cada dessas situações nós damos conta do quanto o nosso planeta é atrasado. Assim, não seria o tanto que os habitantes do planeta são atrasados? Ou o planeta é atrasado também? Não tira essa dúvida. Pois é, na verdade não é o planeta, são os espíritos que estão reencarnados aqui. O mundo é o que nós fazemos dele. É a sua... O mundo está indo, ou seja, o planeta está se transformando em regeneração. Nós temos que acompanhar o planeta. Pois é, quem são os... Vamos ter aí uma boa pergunta. Quem são os regenerados? Pois é. É o que nós acabamos de falar. É o processo de transformação. Nós vamos nos regenerando, cada um por si, pelo seu livre-arbítrio. Você não pode falar, a gente pode dizer, o planeta está em transição para se regenerar, mas o processo ele é pessoal, demanda livre-arbítrio. Se você não se regenerar, você não vai conseguir. E o plano de regeneração ele ainda está distante ainda, porque não tem data isso. Embora algumas pessoas coloquem data, eu sou muito contrário a datas. Porque tem o livre-arbítrio. Como é que você vai botar data para livre-arbítrio? É que eu vi uma palestra não faz muito sentido. sobre isso. Não tem como botar data. Falou desse jeito, que eu não gosto de datas. Por quê? Justamente por isso, porque o planeta pode ou tanto progredir, a população pode, os habitantes podem progredir muito,
como também podem segurar. Então vai depender do que a gente faz nessa questão que você falou, o negócio do que é seu. No meu Exatamente. entendimento, é o conhecimento que eu adquiro na minha jornada de ser, né? Uhum. Então, todo conhecimento que eu tenho, que eu faço, tanto pode ser um jardim ou um pântano, eu vou levar. Né? Vou levar comigo. Aquilo eu vou ter que prestar conta que aquilo vai me engolando, vai me lapidando como ser e a gente vai caminhando, né? Exatamente. O Chico tem uma história muito interessante, eu lembrei aqui. Chegou um senhor lá, tinha perdido o filho. Bateu na porta, entrou, querendo conversar com o Chico, queria uma comunicação do filho, que queria de qualquer jeito. Falou que ia dar até um cheque muito poupudo para o Chico, e o Chico teve que explicar, com aquele jeitinho dele carinhoso. Meu irmão, mas não é assim que funciona e tal. E ele, depois de muito conversar, ele saiu meio desapontado, foi para casa, e o Chico sentou com os amigos e falou: nosso irmão perdeu o filho, está sofrendo, que pena. Esse nosso irmão é tão pobre, que ele só tem dinheiro. Cadê os outros valores amoedados da alma? A riqueza da paciência, da fé em Deus. São os tesouros que esses sim, a gente vai levar conosco. É o que a gente hoje, Jorge, está muito assim, pelo menos presente nas nossas vidas, né? Pelo menos as pessoas que eu é a questão de você chegar a uma determinada idade, você começar a ter aquela consciência. A pessoa fala, do caixão só cabe o seu corpo. Quer dizer, tem gente que chega com 60, 70 anos aí, está fazendo coisa, querendo ganhar mais bens, mais não sei o quê. Daí para quê? Vai fazer o quê com isso? Aí você vê, dentro do... Vai deixar abrir o pai dele. Exatamente. Aí você está falando uma coisa importante, você está levantando dentro de um planeta que há tanta miséria, tanta fome, tanta dor, tanta ignorância, tanta violência, por que eu não consegui pensar naquele recurso num projeto social? É o movimento da alma que faz isso. Então, nós estamos fazendo escolha e precisamos fazer escolha. Até esse senhor precisa fazer escolha. Para que ele possa aprender com a própria experiência que aquele não é o caminho. Infelizmente, pela dor, pela decepção, desapontamento no mundo espiritual. Vai ter que retornar para refazer todo o processo. Por isso que o mundo de regeneração, eu entendo hoje como. Desde o Evangelho de Jesus, nós já estamos nos regenerando. Desde aqui. À medida que a gente vai entendendo, processando, colocando no nosso dia a dia. Estamos nos regenerando. Até quando vai isso? Porque nós aprendemos com Capela que o mundo vai chegar num momento que vai ser excluído. Eu não consigo, porque eu não vejo nenhum espírito falando nada disso, aqueles mais confiáveis. Pode até ser que seja, não discordo, não descarto. Mas não vejo Emmanuel falar disso, não vejo o Chico, não vejo nada disso. A gente vê muito amor no Cristo, na misericórdia de Jesus. E nós somos espíritos atrasados mesmo. Estamos sacudindo o pó ainda da nossa ignorância, do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Que bom que já estamos detectando isso. É o primeiro passo. O Bezerra de Menezes não tem uma mensagem assim, o Buta que sempre posta essa mensagem, que no mundo espiritual, né, um companheiro encarnado no momento do sono, desdobrado, foi para uma reunião, o Bezerra de Menezes estava fazendo uma explanação, e depois que terminou a explanação, ele levantou para falar. O doutor Bezerra de Menezes, isso relato lá da mensagem do doutor Bezerra. Né? Eu não me sinto em condições. Eu estou na reunião, eu trabalho como aplicador de passe, doutrinador e expositor do Evangelho. Mas eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou isso, aquilo. Falou um monte de coisa. Não me sinto, não é meu lugar ali. O doutor Bezerra deixou de falar. Todos nós ainda trazemos esse homem velho ainda em nós. A diferença é que cada um está mais no controle, nesse esforço de modificar. Doutor Bezerra de Menezes. Você vê que o homem velho é muito presente em nós. Muito. Né? E o trabalho de luta é grande, de regeneração. Muita reflexão. Quando eu falo fé em Deus, eu falo fé que Deus é misericordioso. E é bondade, é amor. Isso eu acredito acima de qualquer coisa. Só para encerrar, agora eu posso encerrar, né?
Eu gosto de compartilhar minhas experiências, que a vida tem me dado... Quer falar, Lima? Desculpa, amigo. Pode Não, falar. assim, só para a questão da transição aí. E a transição, no caso, ela é do planeta, ela é energética, né? E aí não é um ou outro, é a coletividade, a grade energética do planeta, no caso, ela é coletiva. Então, aqueles que vão despertando a consciência do valor, do verdadeiro valor da propriedade, no caso, é que vão adquirindo quanto energético para que haja essa mudança. E quando um consegue atingir, ele reverbera ao redor. Então, significa que necessita de uma quantidade menor de desperto para poder fazer essa transição de consciência, transição energética do planeta, né? Então, hoje a gente acha que tem muitos, o planeta está envolto numa nuvem negra, né, de trevas. Porém, a treva está em desespero porque está acabando, a luz está chegando, está irradiando, o pessoal está ganhando consciência, e essa força, ele sabe que não tem como impedir. Porque quando um desperta na consciência da verdadeira propriedade, ele realmente exemplifica ao redor, né, através das ações dele. E aí faz com que o planeta, cada vez mais rápido, faça o processo de transição. Né? Alguém quer mais? Tem uma abordagem também interessante, que é a mecânica quântica. Na mecânica quântica, ela nos fala que o sistema que nós vivemos, ele é dual. É matéria e energia. Depende da condição do observador. Quando nós falamos sobre a verdadeira propriedade, se nós focamos naquela finalidade, ela torna-se objeto. E se eu tiro o foco, tiro a visão, ela se converte em onda. Então, e a onda eu consigo internalizar para o espírito. A partícula, a matéria, não. Então, quando eu começo a trabalhar essas questões na verdadeira propriedade e valorizar o sentimento, valorizar a aplicação, sem olhar a quem, sem eu ter o foco do observador, eu fazer pelo prazer de fazer, eu estou colocando em prática todos esses ensinamentos que nosso Mestre Jesus nos passou. Que é o aplicar os bens de forma livre, sem apego. Tanto é que essa citação que você falou do jovem que procurou Jesus, e tanto é interessante esse contexto que logo depois, no outro dia, o jovem foi participar de uma corrida de bigas e veio a óbito. Ele não conseguiu aproveitar todos aqueles bens que ele tinha amealhado. Então, se ele tivesse se desapegado, já seria um momento de maior libertação dele, onde ele conseguiria desvencilhar desses apegos. Que eu só faço o questionamento, obrigado. Aproveitar, acho que vai falar, o Lima também falou a mesma coisa. Quando a gente fala assim, se ele tivesse conseguido desapegar-se, isso aí é um universo de coisas. É uma consciência para despertar. Quando eu olho para mim isso, eu falei, meu Deus do céu, quantas coisas eu preciso me desapegar que eu não nem deu conta ainda. Então, fica uma fala assim, muito lacônica, muito vaga. Isso não é acender uma tomada. Isso é um processo de despertar, de exercitar. Isso leva séculos e milênios. Então, tem que ser o livre-arbítrio, tem que ser a escolha, tem que ser eu fazer o movimento. Isso tem que ser pessoal. Né? O objetivo de desfazer do que é desnecessário é exatamente você ter mais tempo para as coisas mais importantes da vida. Né? Porque se você tem, por exemplo, igual vocês, um espaço menor para cuidar, você vai ter mais tempo para estar com
os amigos, para ler um livro, para assistir um filme, sei lá, para N coisas mais importantes da vida. Porque se você tem uma casona, né, uma coisa assim que dá muito trabalho para cuidar, igual vocês tinham, muita coisa para levar. Aí é menos tempo para as coisas do coração, né, que realmente completam a gente. Né? Deixa eu só confessar uma coisa aqui. O Gilmar não sabe, mas ele está na minha lista. É o Gilmar, o Paulinho, o Geraldo, tem um outro. São 4. Está faltando mais um da turma. É o Gilmar, Paulinho, o Geraldo, tem mais um companheiro qual é? Toda noite eu peço para a espiritualidade pegar esse grupo para ele se reunir no mundo espiritual para fundar um grupo de AAC de alcoólatras. Eu olho para ele e vejo que ele tem o perfil para o trabalho. Assim como o Geraldo. E o Paulinho, aquele companheiro nosso também. Que... Eu não sei porque esse time, eu pensei nesse time e eu falo a verdade, eu faço prece mesmo. Olha, esse povo, vamos trabalhar devagarinho, vamos trabalhando espiritualmente. Daqui a pouco tem sala? Tem. E no dia da sopa eu já vi 3 já. 3 bem inchados aqui. Eu falo assim com muito carinho. Falando aqui, tá aqui, eu falo aqui porque está aqui os 2 presidentes já aqui. Não é levantando bandeira, não. É só falando da prova. Quando chegar na hora, a gente vai chegar lá, né, Jô? Um projeto já botar na mesa do presidente e da vice-presidente. Diga, querida. Pode falar. Pode falar. O Publio me fez lembrar do fato de que quando você disse que o jovem conversa com Jesus, né? Ele entregou tudo, né? E quando ele iria aproveitar daquele tempo que foi lhe dado, ele veio a óbito, né? Aí me fez lembrar que a grande maioria dos jovens que começam a sair das drogas, do vício, qualquer outro vício, qualquer outra atividade ruim, né? Ele começa a sair, começa a trabalhar alguma messe, né? Algum trabalho do bem, ele desencarna. Nós mesmos conversávamos, né, meu bem, uma vez, que um rapaz que trabalhava com a gente em casa, que ele começou a mexer com droga, e aí começou a trabalhar conosco, começou a vivenciar renascer e tudo mais, e vir para cá, e sopão e tudo, ele começou a sair, e logo ele desencarnou. E aí a gente fica pensando assim, né? Então, muitas pessoas, não só jovens, que descobrem o trabalho no bem, começam a sair, né, do vazio, do obstáculo da vida, ele desencarna. Aí a gente pensa também na verdadeira propriedade. Porque não só de verdadeira propriedade de bens materiais, assim dos bens espirituais. Quando eu penso sempre assim, quando Deus observa que o filho dele, pródigo, né, o filho retornou ao seu interior, né, à sua catedral, como bem disse o Júnior, ele retira daquele mal, ele volta para perto do Pai, porque senão ele vai cair no vazio de novo. Ele pode cair em tentação e não conseguir. Então, eu acho isso, assim, fantástico, sabe? Assim, eu acho, assim, que a verdadeira propriedade, a gente pode lembrar muito bem que não só a questão do apego, a questão do carro, da fazenda, da casa, né, do filho, sei lá, mas do bem espiritual também, que nos é retirado da vida, justamente porque a verdadeira vida não é essa aqui, é a outra, né? Então, assim, olha que fantástico. Eu acho, assim, muitos jovens já se passou na nossa vida, que a gente, conosco, assim, que quando ele começa a sair das drogas, começa a sair do mal que ele tinha dentro de si, ele vem a óbito, né? Óbvio, o caso do segue-me, né? E mais alguém gostaria de fazer uma observação? Já, vamos encerrar, né, Gui? Vamos fazer a prece, né? Então vamos agradecer esses momentos
de espiritualidade, de vida, onde colocamos os nossos corações, aquilo que pensamos e sentimos. E não tem como, Senhor, não lembrar de Ti nesses momentos. Pois é Teu amor que nos alimenta. A Tua mensagem que hoje chegou até os nossos corações, a nos envolver, a nossa vida, o nosso caminhar, a nos levantar nos momentos de quedas, a nos fortalecer a fé e a coragem diante das adversidades da vida. Nós temos a certeza que as Tuas mãos estão sempre estendidas para aqueles que sofrem. E principalmente para aqueles, Senhor, que percebe e entende as suas necessidades. Te rogo humildemente as bênçãos do amparo e da proteção. Que Teu amor nos ilumine, nos fortaleça, nos ampare hoje e sempre. Graças Te dou.